Eu acho que é isso que é importante a gente falar. Não uma idade específica, mas quais são os sintomas que essa mulher pode começar a sentir que faz com que ela, ligue o alerta, procure o seu ginecologista para pensar na menopausa. Seria... Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, essa gatíssima aqui, ó, doutora Caroline Leal, deixa eu ver se eu lembro tudo aqui, ginecologista, terapeuta sexual. Lembra da doutora do Papo de Santinha, era isso? Isso. No programa da Gi vamos falar de mulheres, de menopausa, de sexo, de o que tu mais quiseres falar. Seja bem-vinda. Vamos lá, Gi, é um prazer estar de novo contigo mais uma vez. Sabe que com o Papo de Santinha, essa coisa da rádio, as pessoas acham que eu sou loira, né? Ah, tem isso? Por ti, eu acho que vou ter que trocar o cabelo pra você. Mas está aqui, ó. Está aqui, doutora. Sou morena, gente. Doutora, vamos falar de menopausa, né? Porque a garotinha tá lá com seus 20, 25, o sexo vai muito bem, obrigada, começo de casamento e namoro e tudo mais. E aí, quando que a gente tem que começar a olhar para essa mulher para menopausa, assim? Quando? É uma pergunta difícil, porque a gente não tem uma definição exata da idade que começa, né? Acredita-se que ali, a partir dos 40... Entre 40 e 42 anos, as pacientes já podem começar a sentir alguns sintomas. Então, eu acho que é isso que é importante a gente falar. Não uma idade específica, mas quais são os sintomas que essa mulher pode começar a sentir que faz com que ela, ligue o alerta, procure o seu ginecologista para pensar na menopausa. Seriam os sintomas mais variáveis possíveis, desde perda de memória, cansaço extremo. Eu sei que a maioria das mulheres estão com a rotina bastante estressante, filho, trabalho, boleto para pagar, marido e tudo mais, mas ela começa com cansaço extremo. Então ela vem e relata: doutora, eu continuo com a mesma rotina, mas eu me sinto mais cansada. Insônia, irritabilidade, uma certa labilidade emocional. O que seria isso, Gi? É a paciente que ela está... Qualquer coisa que antes não trazia para ela aquele sentimento, aquele choro, ela passa a apresentar. Eu sempre dou um exemplo aqui no consultório para paciente que é assim: a toalha molhada do marido não incomodava em cima da cama, mas agora vira a Terceira Guerra Mundial, né? Então, uma certa labilidade emocional também, associada a uma irritabilidade, perda de memória, ganho de peso, perca da libido, né? Baixa lubrificação vaginal, também são sintomas aí que nós podemos pensar na menopausa, entre outros tantos variáveis, dores pelo corpo. Meu Deus, tragédia, né? Se tu começar, assim, a mulher está em casa, está prestando atenção em tudo isso, ela já vai começar a se desesperar agora. Mas não é assim. Eu acho que a diferença é que há um tempo atrás tu ia na médica e daí disse: não tem, é isso mesmo. Mas não, né? Tem tanta questão da modulação. Fala modulação hormonal? Isso mudou muito, Gi, porque a expectativa de vida da mulher brasileira também melhorou, né? Então, a gente ainda tem a imagem, a concepção da menopausa daquela senhorinha, vovozinha mesmo, né? Já com seus filhos, já pensando nos netos, sofrendo da síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos estavam partindo, né? A gente tem essa visão dessa senhorinha. A gente vive numa sociedade ainda um tanto quanto machista, um tanto quanto falocrata. Então, assim, eu me lembro das minhas tias falando: não, deixa ele ir para as coisas dele, porque eu não posso mais atender as suas expectativas sexuais, por exemplo. E hoje, tudo mudou, né? A expectativa de vida da mulher brasileira mudou. Então, se você for parar para pensar, se começam os sintomas ali aos 40 anos e a gente vive até os 80, são 40 anos ali entre sintomas da menopausa clássica em si, que é quando para a menstruação, né, os 12 ciclos, e até mesmo a pós-menopausa. Então, hoje, com o aumento da expectativa de vida da mulher brasileira, a gente começou a olhar mais para esse envelhecimento, para essa longevidade com mais carinho, né? E aí é o momento da conversa, eu acho que do acolhimento, que começa lá entre amigas, entre irmãs, entre primas,
né, com o seu ginecologista, que é quem te conhece e te acompanha há um tempo, um olhar para a saúde da mulher. Eu acho que a primeira coisa é falar sobre e ter esse acolhimento. Passado isso, feito o diagnóstico, a gente parte para os tratamentos que hoje, como você me disse, da modulação hormonal, a gente tem muita coisa bacana, acessível e possível para as mulheres não viverem com tanto prejuízo nessa fase de vida. Sim, sim, até porque assim, a gente pensa numa mulher de 40 anos atrás, vê a imagem da senhorinha e aí de alguém me chamar de senhora, tô com 41, dou na cara. Nós temos a mesma idade, eu vou fazer 42 anos também. Não é? Então, assim, muita coisa mudou e até compartilhando assim, ó, quando tem essas quedas hormonais, por exemplo, assim, eu vi no teu Instagram que a mulher chega a uma certa idade e tem insônia. E, gente, tu entra com um hormônio ali, ela não vai dormir porque tem um sonífero, ou tem um ansiolítico, ou tem alguma coisa, ela vai dormir por conta desse hormônio que estava em falta. E eu acho que é importante a gente falar também, assim, ó, eu tenho medo da reposição hormonal. Sim. Né? Na década de 90, a reposição hormonal era meio que para todo mundo, né? Era quase uma receita de bolo. E aí nós começamos a ver que não era bem assim, que mal indicada, né? Sem avaliação de exames periódicos, ela também poderia trazer prejuízo. Lá perto dos anos 2000, ela passou a ser para ninguém, né? Então ela foi famigerada, não vamos fazer, mulher que lute com esses sintomas. E hoje, que bom que nós estamos aí com essa terapia mais integrativa e mais individualizada. Então é importante falar para quem está assistindo também que não é que eu vou encher essa mulher de hormônio a mais do que o corpo dela já produzia, né? Eu não quero uma Gi também performática na academia, na vida sexual dela, não é isso. Sim. É pelo menos manter a Gi que a gente já conhece. Exatamente. Sabe? Mas eu acho que é o grande tabu, né? Tipo assim, eu vou começar com testosterona, progesterona e de repente eu vou virar a Miss Universo da academia. Não é isso, né? Bem assistido, feitos exames periódicos, monitorado, é totalmente possível a gente fazer uso de vários recursos. E para aquela também que não quer o hormônio de forma nenhuma, nós temos tratamentos fitoterápicos baseados em produtos naturais. Nós temos também outros recursos que não são baseados em hormônio. Por exemplo, a paciente que tem secura vaginal importante, ela pode recorrer a um laser que é feito no consultório mesmo, praticamente indolor, que pode recuperar essa lubrificação vaginal sem necessariamente ser hormônio. Eu acho que o que a gente tem que falar aqui, mais uma vez, é da importância da gente. A menopausa está aí, bate na porta de todo mundo, todas as mulheres, né? Os homens também têm andropausa, sabia? Tem andropausa, assim, só que daí parece que é menos tabu para o homem pegar a baguinha azul. Não é isso? Não, mas andropausa a gente não trata só com a baguinha azul. Mas não parece assim, eu já escutei de mulheres mais velhas dizer assim, tá, o homem tem a baguinha azul e eu fico como? Eu já escutei isso. E aí? Pois é, a mulher vai atrás, né? Se a gente tivesse a baguinha rosa, né, todos os nossos problemas estavam solucionados, né? Eu brinco com as pacientes também que eu não estaria aqui atendendo, estaria nas Maldivas nesse momento. Mas como a gente não tem a baguinha rosa, a gente tem recursos. Mas eu acho que o fundamental aqui é o papel educativo que a gente tem que ter de dizer, olha, vai bater na porta da sua casa, às vezes com mais sintomas ou menos, tá? Mas nós estamos na melhor janela de oportunidade, né? Então, essa mulher, a partir dos 40 anos, de olhar para si, né? De entender que é corpo, mente, espírito. E acolher. Então, eu acho que é sobre isso. Acho que é o papel educativo de que a menopausa vai chegar e a gente não olhar ela com esse olhar tão famigerado, tão... Acabou-se a morte. É o fim, né? Nós temos muitas pacientes que, por exemplo, se reencontram ou se encontram de verdade sexualmente nessa fase de vida. Né? Tem tempo para tudo nessa vida. E assim, principalmente quando ela vai olhar para si e descobrir de fato quem ela é, talvez ela olhe para os 20 anos e diz, meu Deus, que tola que eu era. E, na verdade, a gente vê também que essa fase de vida pode ser libertadora, né? Porque profissionalmente a gente já fez muitas conquistas, o filho ou filhos já estão encaminhados, né? O relacionamento está mais maduro,
Então, eu posso ampliar o meu autoconhecimento, posso ampliar a minha autocrítica, né? E desenvolver mais ainda, por exemplo, sexualmente. Ou não só falando disso, mas falando de um hobby novo, né? Então, eu acho assim... É um leque de possibilidades e não só que é o fim. Vou fazer o seguinte, doutora Carol, vamos dar só um intervalinho, né, para os nossos comerciais. A gente já volta aqui, já compartilha com a amiga, né? É tão bom, né? Um bate-papo. Aqui é o bate-papo nosso e contigo ele de casa, tá bom? Até. Povo que assiste o programa da Gia, eu estou aqui na Oral Sim, uma das salas de cirurgia, aqui muito bem equipada, com segurança, com profissionais qualificados, que te seguram na mão, e eu já passei por isso, porque a gente precisa, né? Precisa desse calor, precisa desse atendimento humanizado que vai te deixar seguro e principalmente assim, confortável. Às vezes a gente tem um certo receio de dentista, mas com uma boa conversa, com uma equipe boa que nem eles têm aqui, vai dar tudo certo. É só chegar e conversar com o Dr. Luiz. Beijo! Estamos de volta, doutora Carol. Vamos continuar, então, falando de menopausa e para que essa mulher acorde, nem que seja com os 40, 50, 60, e vão para a vida, né? Se tem até 80, vamos jogar. Vamos cocriar alto, 100, 120, sei lá, a medicina está aí, não tá? São tantos hábitos, a gente tem que olhar para isso também, né? Eu acho que é importante também reforçar hábitos de vida saudáveis, né? Então, prática de atividade física, uma boa ingesta alimentar. Isso também é fundamental aí no processo todo, porque também tem muita paciente que vem achando que essa reposição hormonal vai fazer um milagre total, né? Ele Quase vai, a baguinha rosa. ele vai melhorar, mas a gente também precisa seguir uma caminhada única, pessoal, intransferível, né? Não tem como a gente pedir pro personal fazer o treino. Não tem como. Então, eu acho que é isso. E eu gosto muito de uma frase que é mente sã, corpo são, sabe? Então, assim, um cuidado com as nossas relações interpessoais, a comunicação sempre com esse parceiro, né? Eu acho que é importante também que esse parceiro olhe para essa fase de vida dessa mulher, né? Porque a gente fica muito ligado ao corpo. Esses dias eu atendi uma paciente falando assim, doutora, mas eu não entro mais na minha calça 38. Amor, tu não vai mais entrar. Teu corpo mudou, né? São fases de vida diferentes. Então, eu acho que é importante a gente resgatar essa feminilidade dessa mulher que está passando por um processo de amadurecimento, né, de envelhecimento. Então, mostrar que ela é muito bonita, que ela é muito inteligente, que ela é capaz, assim, de voar muito mais até do que uma menina de 20 anos não tão experiente assim. Então, eu acho que é sobre isso também. É falar com toda essa integridade, né? Falar com essa paciente, falar sobre hábitos de vida, falar que os tratamentos estão aí. Nós estamos aí sempre para estabelecer uma comunicação com esse parceiro e esse parceiro também olhar para essa mulher. Eu acho que isso também é importante. Porque assim é um conjunto, né? Como tu falasse antes, corpo, mente e espírito. Então, assim, se não tá legal, eu falo, acho que cada programa procura fazer uma terapia, procura fazer uma análise, sente que tá perdida, vai procurar ajuda, né? Porque é um conjunto, não é porque o teu corpo não entra numa calça 38 que pronto, o mundo acabou. Mas assim, aí eu só era feliz com aquilo. Não, mas por quê? Né? E procurar outros porquês. Eu acho que é esse respeito a fases diferentes de vida, e tá tudo bem, né? E nós temos ginecologista, terapeuta sexual, psicólogo, terapias integrativas que estão cada vez mais crescendo. Então, tem muita coisa boa aí para essa mulher
né? Desde que ela abra o coração e eu acho que faça a virada de chave para ela olhar para todos esses recursos disponíveis. A gente falava no intervalo, disse que ia falar isso, né? Às vezes a mulher, né, nos dias de hoje, tão durona, tão dando conta de tudo, e disso e daquilo. Poxa, né? O que custa chegar para esse parceiro e dizer assim, ó, eu estou precisando de um colo, né? Eu estou precisando de um carinho, vai devagar e construir essa nova relação a partir daí, né? Eu acho que está faltando um pouco isso, resgatar esse feminino, né? O sagrado feminino. Eu acho que falta um pouco para essas mulheres que se acham um pouco Mulher Maravilha e que podem tudo, entrar num avião e ver que a máscara de oxigênio é primeiro para a gente. Né? Depois para o outro. Então, quando a gente tem esse olhar para nós, o relacionamento melhora, as nossas relações interpessoais com amigos, com família melhora. O nosso maternar para quem é mãe também pode melhorar, né? Então, eu acho que a menopausa é um momento que eu vejo como uma virada de chave, como um momento de ressignificar uma série de coisas, tirar aquilo que é ruim, ficar com as coisas boas e evoluir, que eu acho que é para isso que nós estamos nesse mundo, evolução. Eu assisti esses dias no Instagram, né? Uma pergunta era assim, né? Se tu tivesse que fazer uma listinha das pessoas que você mais ama, em que momento tu colocaria o teu nome, né? Porque às vezes assim, eu amo meu filho, eu amo meu esposo, eu amo meu trabalho, eu amo, tá, onde é que tu tá na lista? Tem que ser a primeira da lista. E não é egoísmo isso. Não, eu sempre falo para as pacientes uma mini dose de egoísmo para todo o resto funcionar muito bem. Porque daí o céu é limite, daí a gente vira realmente uma potência. Eu acho que nós, mulheres, precisamos resgatar essa nossa essência e entender que tudo faz parte de um processo. É isso aí, então, gente. Rodrigo, fechamos mais um programa? Doutora, vamos fechar com uma frase tua, assim? Agora, eu gosto sempre de deixar assim no último, a pessoa chamar a mulher, chamar e dizer que para tudo tem solução e tá tudo certo, né? Uma frase minha? Alguma coisa assim para inspirar. Ai, Gi. Eu gosto de deixar todo mundo passando assim, maus lençóis. É tudo assim, ó. Não é ao vivo, mas é como se fosse. Porque eu jogo só, né? Podia ter me avisado antes da frase. Eu acho que eu vou usar uma frase que eu fechei 2022, para mim, pessoalmente. Perdoar, né? Eu acho que é sobre o perdão. Então, a gente entra na maternidade, a gente está sempre com culpa, a gente está sempre atropelando as coisas. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, se perdoar, se reencontrar, buscar, mais uma vez, como eu falei, a sua essência, porque daí eu acho que você vira uma potência, aí ninguém segura. Meu Deus, né? Como é que é? Foguete não tem ré. Muito obrigada, doutora querida. Foi um beijo. Prazer. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mais uma vez pelo convite. É isso aí. Gente, ficamos aqui então no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Beijo no coração, mulherada. Até. Tchau, tchau.